A Ô gente Ju, a sabe gente muito bem tinha como é isso, né. a gente tinha conversado um pouquinho no bastidor, eu queria um pouco trazer essa história. Como é que foi esse encontro? Como é que você porque você falou que você nasceu numa família cristã, então, ou seja, você já vem sendo ensinada desde que você nasceu ali na tua primeira infância, mas depois que a gente cresce, a gente tem as nossas próprias opiniões, os nossos próprios desejos, as nossas orientações e o nosso propósito, né, que a gente vai chegar nesse ponto da conversa hoje. Mas você tinha contado pra gente, e eu queria muito que você compartilhasse com todo mundo aqui, como é que foi esse encontro? Como é que foi esse teu momento? Esse encontro com Jesus, ele foi dentro do meu quarto. Bem simples, desse jeito. Quando eu tento me recordar a respeito disso, sobre o início, sobre o que me levou a conhecer Jesus da maneira que eu conheço hoje, sobre o que me levou a viver toda a graça que eu vivo hoje com o Senhor, eu me lembro exatamente daquela menina entrando dentro do quarto dela, fechando a porta e buscando Jesus. Eu tinha uma frase constante que eu falava a cada ano, assim: Jesus, esse ano eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. E eu escrevia, novamente, eu escrevia todos os anos isso no meu caderno de anotações. E por volta do ano de 2017, foi quando eu comecei a sentir um desejo de buscar mais pelo Senhor. Só que eu não tinha o hábito de ir à igreja, né? Então foi algo muito assim, dentro, literalmente dentro do meu quarto. Era uma vontade, uma busca que eu deixava ali com o Senhor. Eu comecei nessa fase, eu estava na faculdade de odontologia, e eu comecei a ver a Juliana, ela estava deixando de ser uma menina e ela estava começando a se tornar uma mulher. Eu me lembro exatamente dessa sensação de mudança dentro de mim, essa sensação de responsabilidade. Eu sabia que eu tinha que crescer. E crescer é doloroso. E eu percebo que crescer é uma escolha que não provém da idade que a gente tem, mas é uma coisa interna, sabe? Dentro de nós. É uma coisa se dentro de nós eu desejo crescer, eu vou enfrentar esse crescimento, entendeu? Eu vou romper nesse crescimento, entendeu? Então foi quando eu olhei as situações ao meu redor. Por exemplo, os meus pais são pais separados. Eu sofri muito com isso quando isso aconteceu. Eu tinha 13 anos só. E filha única, cresci com eles, vivendo com eles, eles são minha vida. Eu sofri demais com isso. E quando eu entrava para dentro do meu quarto para falar com Jesus, Jesus ia me apontando essas feridas internas que eu tinha dentro de mim, né? E apesar de não conhecer muito a palavra, apesar de não ir muito à igreja, de não orar muito, eu me lembro que eu mal sabia orar. Eu não conseguia orar. Eu falava, meu Deus, eu não sei. Com toda essa minha pequenez, o Senhor só olhou para o meu coração sedento, buscando por Ele. Então, nessa busca minha, Jesus, ele me mostrava tudo aquilo que eu precisava de cura interior dentro de mim. Mas mesmo com toda essa fragilidade, essa pequenez, há uma coisa que eu sempre soube. E foi o suficiente para tudo que eu precisava. Eu sempre soube que para Deus nada era impossível. Eu sempre soube que não há ninguém maior do que Ele. E isso foi o suficiente para me fazer conhecer Jesus. Eu sabia que ele era maior que todas as coisas. Então eu entrava para dentro do meu quarto, eu olhava as circunstâncias contrárias e eu entregava ali dentro para ele. Eu mostrava, olha, Jesus, não, eu não aceito viver isso. Na minha vez de viver não vai ser assim. Meu casamento não vai fracassar, eu não vou ter os mesmos problemas que os meus pais tiveram. Não, eu vou ver eles abençoados, eu vou ver eles curados, regenerados. Eu não aceito, porque eu sou filha do Deus do impossível, eu não preciso. Entendeu? Então, essa busca interna dentro do meu quarto foi fazendo com que cada vez mais eu me alimentasse do Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a se alimentar do Espírito Santo de Deus, a gente começa a ter percepção de algo que a gente não tinha. O vazio que a gente sente dentro da gente
Ela é nada mais do que nossa alma, nosso espírito, nossa carne sedenta pela palavra de Deus. Eu descobri que verdadeiramente a palavra, ela é viva. Cada vez que eu me encho dela, eu nunca termino uma oração da mesma maneira que eu comecei. Uhum. Posso estar dentro de um período muito maravilhoso ou dentro de um período muito desafiador. A questão é, todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, eu não termino a oração da mesma maneira que eu iniciei ela.